Pau que nasce torto nunca se endireita. Quem já ouviu este ditado? Eu gostaria de saber quem foi o infeliz que inventou esse ditado, irmãos. A minha bisavó, ela tinha um jeito mais elegante de expressar a mesma coisa, mas era um provérbio mais bonito. Já estou vendo ali algumas irmãs já ali comentando, né? O urso perde o pelo, mas não perde o vício. A irmã Cacilda e a irmã Matilde já ouviram este? Ou não? O urso perde o pelo, mas não perde o vício. Já ouviram este? Então eu acho que deve ser um ditado italiano, eu imagino, né? Eu não sei também o que significa, não me pergunte o que significa, eu só sei que é esse o sentido, né? De que algo foi feito, nasceu para fazer tal coisa, vai continuar fazendo, né? Eu sei que a minha família sempre conta também que a minha bisavó gostava de citar este ditado. Irmãos, isso realmente parece um fato consumado na nossa cultura, né? Na cultura popular, de que se você nasce de um jeito, você é obrigado a morrer daquele jeito, da forma pela qual ou com a qual você nasceu. Se a gente for investigar, dá para tentar achar uma lógica nisso, né? Acho que a pessoa pensa: se você nasce loiro, você tem que morrer loiro. Se você nasce moreno, tem que morrer moreno. Se você nasce de olho azul, tem que morrer de olho azul. Se nasce baixinho, morre baixinho, né? As pessoas pensam assim, e com esse raciocínio, elas concluem: se eu nasci teimoso, eu vou morrer teimoso, né? Se eu nasci burro, eu vou morrer burro. Se eu nasci para ser empregado, serviçal dos outros, eu vou morrer sendo empregado, serviçal dos outros. Se eu nasci pobre, eu vou morrer pobre. Essa lógica, irmãos, do meu ponto de vista, é uma lógica muito triste. E sabe por que ela é triste? Porque todos nós temos algo que nós gostaríamos de mudar. Vai dizer que não? Todos nós que estamos aqui presentes, nenhum de nós é perfeito e nenhum de nós não tem ali algum defeitozinho, alguma coisa que nos desagradam e que nós gostaríamos ou queríamos mudar. Mas aí a gente põe na mente, põe na cabeça essa lógica, põe na mente esse ditado, põe na mente essa expressão, e isso nos constrange. Porque a gente acredita: pau que nasce torto nunca se endireita. Nasci para ser X, vou morrer X. Sabe quem que defendia esse raciocínio, irmãos? Idêntico raciocínio, sabe quem? Político famoso, que nasceu na Áustria em 20 de abril de 1889, por primeiro nome Adolf, segundo nome Hitler. O ditador Hitler defendia exatamente esta forma de pensar, porque para ele, na cabeça dele, o povo alemão era superior aos outros. E se o alemão nasce superior a todos os outros, e todos os outros vão morrer inferiores porque não podem mudar, olha só aonde esse raciocínio levou. Vamos dominar os outros. A gente simplesmente faz com que o nosso povo superior tome conta da bodega, e daí a humanidade vai caminhar para frente, vai caminhar mais para cima, porque nós somos superiores, e os outros inferiores, e os outros não podem mudar. Percebem isso? Mesmo raciocínio, exatamente o mesmo raciocínio. Sabe, irmãos, eu não sei vocês, mas eu não entendo assim. Eu não acredito nessa história de que se você nasce de um jeito, você é obrigado a morrer de um jeito. Eu não acredito nessa história de que você tem o seu futuro, o seu destino determinado no momento em que você nasce, do ponto de vista da sua natureza. Eu não creio nisso. Não creio que filho de bandido, bandidinho é. Não creio que filho de pobre, pobrinho é. Não creio nisso. A minha filosofia e aquilo em que eu creio
é exatamente a mesma coisa que Tozer disse uma vez. Arthur Tozer, o autor do devocional que nós estamos lendo. Ele disse certa vez o seguinte: tudo está errado até que o Senhor endireite. É nisso que eu creio, meus irmãos. E na noite de hoje o Senhor me mandou trazer uma palavra de esperança hoje aqui. O Senhor mandou dizer que nosso Deus é um Deus que muda naturezas, é um Deus que faz o chumbo virar ouro, é um Deus que faz o fraco ficar forte, bandido virar honesto e fracassado virar um sujeito de sucesso. É esse o Deus em que eu creio, um Deus que transforma. E sabe quem foi que Deus transformou? Sabe quem? Jacó. Jacó, irmãos, foi alvo exatamente deste processo. E nós estamos vendo nessa série algumas oportunidades em que o Senhor mudou o nome de alguma pessoa. E como nós já vimos também nas semanas anteriores, sempre que o Senhor muda o nome de alguém, Ele muda junto a sua natureza e o seu destino. Isso é intrínseco na palavra de Deus, nós já vimos isso nas semanas anteriores. Não vamos investir muito tempo falando disso hoje de novo. Apenas quero que você aceite isso, e se você quiser mais explicações, ou se você quiser uma explanação mais detalhada acerca disso, você vá lá no Ódegos, você vai ver a pregação da primeira semana e da segunda semana, em que nós já dissemos sobre isso. Mas sempre que o Senhor muda o nome de alguém, sempre que Ele muda o nome de alguém, Ele muda a sua natureza e junto o seu destino e o seu futuro. Certo? E no texto que nós lemos, irmãos, em Oséias, eu acho que isso deve ter causado estranheza a alguns irmãos, né? Porque os irmãos já sabem do nosso cronograma, que já está divulgado, os irmãos devem ter pensado: poxa, era Jacó hoje, o que você está fazendo lendo em Oséias? E o motivo, irmãos, é porque nesse texto que nós lemos de Oséias 12, o autor ali ele está profetizando, está fazendo a profecia de um juízo para Israel, que estava naquele contexto, um contexto em que vivia Oséias, desobedecendo a Deus. E daí naquele trecho, naquela oportunidade, para comparar a história do povo, para o qual ele estava falando, com a história do sujeito que dá nome ao povo, que é Israel, o autor consegue em algumas frases, irmãos, resumir a vida inteira de Jacó, praticamente a vida inteira. Então é por isso que esse texto é excelente para nós termos uma visão ampla, uma visão global do que foi a vida, a história de Jacó. E é o que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver brevemente, nós vamos fazer um retrospecto da história da vida de Jacó. Nós vamos fazer um apanhado geral da vida desse homem, nós vamos ver no contexto da vida dele, como uma mudança de nome significava algo profundo, algo maravilhoso na vida daquele sujeito. Em primeiro lugar, irmãos, desde antes de nascer, Jacó já tinha ou já estava destinado a ter uma vida de trapaceiro. Porque, como os irmãos sabem, ele era gêmeo de quem? De Esaú. E daí, a Bíblia conta essa história de que Esaú estava para nascer, e quando Esaú estava sendo tirado, pimba, Jacó foi e agarrou na perninha do irmão e saiu junto. Irmãos, desde antes de nascer, na barriga da mãe dele, ele já puxava o pé dos outros. E ainda mais para aquele povo que era extremamente supersticioso e místico, na hora, eles viram essa cena, deve ter sido engraçado, né? As pessoas que estavam ali presenciando o parto, deve ter sido engraçado, mas ali na hora, e eles tinham realmente esse costume de dar o nome na hora que nascia, eles falaram Jacó, porque Jacó em hebraico significa suplantador, aquele que puxa o outro pelo calcanhar, aquele que passa a perna no outro. O batismo dele, o batismo desse homem, foi a condenação a um nome
estigmatizante. Aquele que suplanta os outros, aquele que trapaceia, aquele que rouba. Eu fico imaginando, irmãos. Fico imaginando, e eu quero que você pare para pensar comigo também em como não deve ter sido a criação dessa criança. Ele está lá brincando, aí a mãe dele grita pela janela: suplantador, o almoço está pronto, vem comer. Trapaceirinho, trapaceirinho, você não arrumou a cama? Imagina isso, irmãos. Porque é isso que a palavra significa em hebraico, Jacó significa isso. E esse coitadinho ouvindo isso desde o momento em que nasceu. Eu não sei o que os irmãos acham, mas no meu ponto de vista, isso não deve ter feito muito bem não a criação dele. Já parou para imaginar? Uma criança ouvindo isso desde pequena? Eu entendo que isso deve ter sim influenciado no caráter dele. Eu não sei o que os irmãos pensam, mas na minha cabeça isso é muito claro. Influencia na criação de uma criança. Ou alguém quer fazer o teste com seu filho aí? Começar a chamar de bandidinho, de feinho, de burrinho, para ver se influencia ou não. Vai nos consultórios de psicologia para ver se não influencia. Vai ver quanta gente por aí não cresce traumatizada porque ouve coisas que não deveria ouvir quando era criança. E sabe, irmãos, não demorou muito. Não demorou muito para Jacó começar a passar, a pegar para ele aquilo que estavam querendo convencer ele desde que ele nasceu. A Bíblia conta, capítulo 25 de Gênesis, da primeira besteira, ou pelo menos a primeira besteira relatada, ou grande besteira, grande trapaça que Jacó fez. Ele arma um conchavo com a sua mãe para enganar o pai e o irmão. E ali ele vai, rouba o direito de primogenitura de Esaú e causa um conflito familiar que vai marcar o resto da sua história. Leia o relato completo de Gênesis, você vai ver que o conflito familiar causado pelo conchavo ali entre Rebeca e Jacó foi um marco que iria influenciar todos os passos da sua vida. E não para por aí. Não satisfeito em fazer besteira, não satisfeito em enganar o seu irmão, ele vai no capítulo 27, Gênesis nos conta que ele engana o seu pai também. Rouba a bênção do seu irmão, que era dedicada ao seu irmão. Ele vai perante seu pai, finge ser Esaú, e ali Jacó abençoa a pessoa errada. Pare para pensar nisso. Numa sociedade patriarcal, como todas essas coisas não faziam diferença. E eu só sei, irmãos, de uma coisa: o caso de família ali foi tão forte, foi tão ferrenho, que Esaú jurou seu irmão de morte. Prometeu que iria matar o seu irmão e falou: eu pego esse safado, ele não me escapa. Jacó não teve alternativa, seu irmão estava furioso com toda aquela situação, foi obrigado a fugir. Saiu da casa de seus pais e foi arriscar a sua vida em outros lugares. Daí ele vai, a Bíblia vai contando, narrando, nós não temos tempo aqui para ver toda a história. Mas ele vai até Labão, ali ele experimenta um pouquinho do seu próprio remédio, porque Labão o engana, promete uma filha, mas depois dá a outra e ele desposa a outra filha. Ele tem que trabalhar dobrado. Depois ele percebe que ele está sendo roubado pelo próprio sogro, tenta sair, Labão persegue ele. Olha a história desse homem. Perceba, conflito atrás de conflito, confusão atrás de confusão, trapaça atrás de trapaça. Sabe, irmãos, a vida inteira sendo julgado, a vida inteira sendo oprimido, a vida inteira sendo tratado como algo que ele não queria ser. Isso influenciou as suas atitudes.
E eu não estou chamando aqui Jacó de coitadinho, não. Eu quero deixar isso claro. Jacó estava errado nas suas condutas. Ele errou quando ele enganou seu irmão, ele errou quando enganou seu pai, errou na forma de tratar com seu sogro, ele errou em todas essas oportunidades. Tanto que estava sendo responsabilizado pelas circunstâncias por conta disso. Mas, irmãos, é nesse momento que a gente entra na segunda parte do versículo 3 de Oséias 12. Porque é neste momento que nós vamos ver o que é que fez diferença na vida de Jacó. Vivendo todos esses problemas, vivendo toda essa história conturbada, você sabe o que é que fez a diferença na vida de Jacó? Que em todos os passos que ele deu, ele sempre procurou atrair para si a graça de Deus. Irmão, pare aqui, olha aqui para mim. Coisas erradas. Esse homem fez coisas erradas. Mas a única coisa que precisava fazer de certo ele fez, que era buscar a graça de Deus. Decisões erradas, mas arrependimento. Ele percebia as consequências das coisas que ele estava fazendo. Ele sabia disso, isso é muito claro. Tanto isso é claro, irmãos, que ele nunca, em nenhum momento, ele esnobou de Deus. Em nenhum momento ele desprezou a diferença que o Senhor poderia fazer na vida dele. Ele buscou a Deus, irmãos. Jacó buscou a Deus. E a primeira vez que nós vemos isso está narrada no capítulo 28. Quando ele está em Betel. E ali em Betel ele busca o Senhor ali. E desde ali a sua fé já é recompensada, porque ele recebe uma promessa do Senhor. Eu estou contigo e te guardarei onde quer que fores. Aquele trapaceiro, irmãos, recebendo uma promessa de segurança do Senhor. Perceba a transformação dessa personagem. Vá percebendo, vá acompanhando. Olha Deus fazendo a diferença na vida desse homem. Vá acompanhando a história dele. Eu imagino, irmãos, Jacó vivendo essas experiências com Deus. Eu imagino dia atrás de dia ele buscando mais o Senhor e querendo se livrar desse encosto que o acometia desde o momento em que ele nasceu. E eu imagino aquele homem buscando, e ele vai vivendo experiências, e a Bíblia vai narrando, vai dizendo, contando as vezes em que aquele homem falou com Deus e recebeu respostas de Deus. E daí ele foge da casa de Labão, e aí ele vai ter o ápice, cume de todas aquelas experiências, de todas aquelas oportunidades que ele teve para buscar o Senhor. Neste momento, no capítulo 32, ele vai viver o máximo. Ali ele está tentando voltar para casa, mas ele sabe que seu irmão quer matá-lo. Ele sabe que Esaú está furioso com ele. E daí ele usa a estratégia de mandar os presentes, manda 1, manda 2, manda 3, depois vocês leiam um relato interessante. Mas o fato é que ele manda as mulheres dele atravessarem o ribeiro, e daí a Bíblia diz que ele fica sozinho do lado de lá do Jordão. Perdão, não sei se é o Rio Jordão, perdão. Eu sei que ele fica do lado de lá do ribeiro. E daí, irmãos, antes dele passar, antes dele cruzar e atravessar aquele rio, a Bíblia diz que ele vê um homem. Irmãos, Jacó podia não ter caráter, mas ele tinha desenvolvido um discernimento espiritual do Senhor, porque ele olhou para aquele homem e falou: isso daí não é normal, esse sujeito não é qualquer um, eu sei que eu estou vendo alguém especial, eu sei que esse cara não é qualquer um, e eu não vou deixar a oportunidade passar. Eu não vou deixar essa oportunidade passar de jeito nenhum. E daí ele vai, irmãos, com o discernimento espiritual que o Senhor tinha dado a ele, e pula naquele homem, se agarra naquele homem. E nesse momento, o relato não nos ajuda pela tradução. A tradução é ruim, porque ela diz que Jacó lutava com o anjo. Mas, irmãos, quando a gente lê esse texto, eu acho que é natural a gente pensar que ele está fazendo um UFC, né, com o anjo, uma trocação, abaixando, desviando de chute e soco. Mas, irmãos, não é isso.
A palavra que o tradutor aqui verte como lutar vem do hebraico abak. E esse abak aparece uma única vez no relato do Antigo Testamento inteiro. É a única vez que essa palavra aparece. É aí em Gênesis 32. Então nós temos que desculpar, nós temos que excusar o tradutor, porque realmente é um termo incomum, mesmo no texto bíblico. E essa palavra não significa de maneira alguma cair na porrada, irmãos. Não interpretem o texto dessa maneira. A melhor forma de traduzir essa palavra deveria ser agarrar, atracar-se, certo? Essa é a tradução mais correta desse termo. Ele não saiu no murro, irmãos, com aquele varão. Ele se agarrou na perna dele e ele falou: eu não vou largar você de jeito nenhum, hoje você não escapa de mim. E daí você imagina essa cena comigo, aquele homem tentando se livrar, sai, me larga, e ele: eu não vou largar de jeito nenhum. Eu sei que você é especial, o Senhor está me mostrando. Não é um homem qualquer. Eu não estou vendo qualquer um, eu sei que você pode me trazer uma bênção especial. E o varão falando: sai daqui, rapaz. E ele: eu não saio. E se agarrou ali na perna daquele homem, irmãos. E aí só me passa na cabeça o seguinte: eu fico imaginando um filme vindo na mente de Jacó. Desde criança sendo chamado de trapaceiro. Desde criança sendo chamado de enganador. Desde criança sendo chamado de suplantador. Já que vocês disseram que eu agarro a perna dos outros mesmo, então é agora que eu não vou soltar. De jeito nenhum. Se é para ser aquele que puxa o outro pelo calcanhar, então vai ser agora. E aquela história passando na cabeça de Jacó, irmãos. E ele se agarrando com todas as forças, e aquilo tudo vindo na mente dele, os conflitos que ele teve com o irmão, os conflitos que ele teve com o sogro, e ele pensando: não, nada disso diz respeito à minha história, porque a minha história, quem muda é o Senhor, quem faz é o Senhor, e eu sei que aqui eu tenho a condição de mudar a minha história. Irmãos, eu não sei qual é a situação em que você entrou aqui neste lugar. Eu não sei dizer o que está se passando na sua vida. Não sei dizer o que é que está acontecendo com você. Não sei quantas besteiras você fez. Eu não sei quantas trapaças você aprontou. Não sei quantas falhas. Eu não sei o que é que tem na sua cabeça, se é a tua natureza te perseguindo, se é o teu passado que está te contaminando, se é o medo, se é a necessidade do perdão, se é um pensamento do tipo: até quando? Até quando a minha história vai ser assim, Senhor? Até quando eu vou estar condenado a viver assim? Eu não sei se é isso que está no seu subconsciente. Mas eu quero só falar para você o que aconteceu com Jacó. Aquele varão olhou para ele, teve que apelar, teve que tocar na junta dele e usar um poder sobrenatural para fazer aquele homem desistir. E daí ele olhou para ele e falou assim: qual que é o teu nome? Glória a Deus, aleluia. Qual que é o teu nome? Foi a pergunta que aquele varão fez. E Jacó respondeu: enganador. Aquele varão falou: Aleluia. não mais, não mais. Seu nome a partir de hoje vai ser Príncipe de Deus, Israel, porque você prevaleceu contra Deus, você se agarrou, você não deixou passar a oportunidade. Irmão, essa é a palavra que o Senhor tem para você nessa noite. Não importa o que é que está na sua cabeça, na sua mente, tudo isso é pequenininho se você se agarrar no Senhor e não deixar a oportunidade passar. Irmão, o Senhor Jesus está aqui nesta noite. Aquele mesmo homem em quem Jacó se agarrou, aquele mesmo homem está aqui. Se agarre nele em nome de Jesus e você vai ver o seu nome mudar. Creia nisso. Em nome de Jesus, foi isso que mudou a vida daquele homem. Não deixa a sua velha natureza te dominar, não. Em nome de Jesus. O Senhor quer te dar uma nova natureza. O Senhor quer tirar todos os rótulos que estão te assombrando, que estão perseguindo a sua mente. O Senhor quer transformar você de Jacó em Israel nessa noite.
creia nessa palavra e busque o Senhor, em nome de Jesus. Amém.